vos transmiti que o Senhor Jesus, na noite em que foi entregue, tomou o pão e, dando graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é para vós. Fazei isso em memória de mim. Igualmente também, após a ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Todas as vezes que o beberdes, fazei isto em memória de mim. Todas as vezes, pois, que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciareis a morte do Senhor até que ele venha. Todo aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se cada um. Então coma do pão e beba do cálice. Porque aquele que come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe a sua própria condenação. É por isso que há entre vós muitos enfermos e débeis, e muitos até morreram. Se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos com certeza julgados. Mas quando julgados, somos corrigidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Palavra do Senhor. Pode sentar, povo santo. Boa noite a todos. Com grande alegria recebi da comunidade Vinho Novo este convite para que nós estivéssemos aqui um pouquinho mergulhados na palavra de Deus, no convívio como irmãos e no crescimento, no conhecimento daquilo que Deus deseja para nós. E é dessa forma que eu gostaria que trabalhássemos esta noite com o tema que me foi pedido, a cura pela missa. Então, ver a força da Eucaristia que nos cura e, ao mesmo tempo, a força e o grau daqueles que participam da missa. Gostaria de iniciar já dizendo a todos vocês que tudo aquilo que aqui eu colocar, não se sintam nem diminuídos, nem já no grau de perfeição. Acho que Deus nos concede a graça, enquanto estamos neste mundo, de irmos crescendo no conhecimento dEle. E uma vez conhecendo, amamos. E uma vez amando, servimos. Mas aqui nós vamos tocar em dois grandes pontos que envolvem a vida daquele que se diz cristão. O sentido humano da cura, o que é a cura, o que é curar, e o sentido divino da missa. Porque a missa, antes de mais nada, é uma ação de Deus, não é nossa. É uma ação de Deus. Quero então iniciar com vocês num momento mais teológico, mais profundo, do que é a Eucaristia, do que é a Santa Missa, para depois entrarmos no prático de como a missa cura e de como podemos, de fato, nos transformar por meio
da missa. Temos alguns graus que devemos também chamar a atenção. Por isso, ninguém se sinta culpado e ninguém se sinta perfeito. Temos aqueles que já têm toda uma vivência de fé, desde casa, desde papai e mamãe, nunca deixaram a igreja. Temos aqueles que, como Paulo, caíram, e nesta queda Deus reergue com uma vida nova, com um vinho novo. Temos aqueles que, mesmo tendo uma vivência já de casa, não têm a consciência ou a formação do conteúdo da missa. Então, se eu não sei experimentar, ou não sei a profundidade do mistério em que eu estou mergulhado, como poderei encontrar a verdadeira cura? E ao mesmo tempo temos aqueles que buscam a Deus como de fato alguém que só me concede aquilo que eu estou precisando, sejam nas necessidades materiais, sejam nas necessidades do corpo, e sejam até mesmo quando buscam a Deus no momento do desespero. É desta forma que eu convido vocês a entender um pouquinho mais o que é a Santa Missa. A missa tem uma grandeza tamanha que não pode ser transformada num show. Missa não é show. De tal modo que a atenção se volte, seja para o presidente da celebração, o sacerdote, seja também para grupos de canto, ou mesmo o aparato de cerimoniários, acólitos, guardiães, tantos candelabros, tantas cruzes, tanto incenso. Tudo isso só é válido se eu coloco sentido em cada coisa que eu utilizo dentro da celebração. Senão, de fato, será só um aparato. Algo que provocará até uma surpresa, ou até mesmo um emocional que me toma conta. Nossa, eu fui naquela missa, que missa! E assim nos perdemos com o externo, esquecendo o que Jesus nos convidou. A missa não precisa de atores talentosos. A missa não precisa de gênios que transformem a liturgia numa necessidade de novidades. A missa não é feita para que em cada celebração eu arrume alguma coisa para prender a atenção dos presentes. É preciso saber disso, porque eu não vou ter um momento da missa que cura. A missa inteira cura. Vocês veem os outros sacramentos. No momento da morte, se um padre diz, eu te absolvo, está absolvido? Quantos acidentes eu já presenciei em estrada, que até os guardas mandam a gente passar, não pode parar, e dali eu absolvo, porque vejo que tem uma pessoa ali coberta, que morreu. E a graça de Deus atua, mesmo sem a pessoa ter me contado os pecados. Um batizado igualmente, de uma criança recém-nascida num anel UTI neonatal, em que não tem nem padrinho, nem madrinha, às vezes nem os pais, e ali a enfermeira ou o padre batiza em caráter de emergência e está batizado.
Igualmente, até um casamento, de acordo com as circunstâncias, basta o padre receber o consenso e está casado, não precisa nem festa. A unção dos enfermos pode estar até em coma e o padre dá a unção. Em todos os sacramentos, nós vemos que o padre pode reduzir e, numa necessidade extrema, dá só o essencial do sacramento. Na missa, não. Vocês nunca viram uma missa em que o padre pega só e tomar e comer, e tomar e beber e está feita a missa? Não. A missa tem que começar com o nome do Pai e tem que terminar com o nome do Pai. E tem que passar toda uma liturgia da palavra, e toda uma liturgia eucarística, e toda uma liturgia da comunhão, até os ritos finais. A missa é um todo. Não tem um momento da missa que cura, toda a missa cura. E toda a missa cura. É preciso que a gente comece com esta consciência. A missa não pode ser um aparato externo que chama a atenção, mesmo com grandes feitos. É preciso não se prender ao externo, mas estar pronto internamente para viver a Santa Missa. O mistério de Nosso Senhor é grandioso, com repetições solenes. Certa feita eu estava com as crianças da catequese e tinha uma mãe lá dizendo que o filho não queria ir mais para a missa. Ele gostava de ir para o encontro catequético, mas para a missa ele não gostava de ir. E eu me ajoelhei, fiquei do tamanho do pequenino e disse para ele: por que é que você não gosta de ir para a missa? E ele me disse: porque sempre é a mesma coisa, naquele tempo. A missa sempre vai ser a mesma coisa, e vai ser uma novidade bela sempre. Porque a missa não pode ser outra coisa. Se eu inventar outra coisa na missa, eu viro um Mané Macedo e crio uma igreja para mim. A missa, ela começa por aquilo que o autor da missa disse: fazei isto. Ele não disse, inventem outras coisas. Fazei isto. Então a gente tem que fazer o que Jesus fez. Isso é a missa. Se fugir do que Jesus fez, deixa de ser a missa. Pode ser qualquer outra coisa, mirabolante que seja, mas deixa de ser missa. A missa tem o seu princípio no fazer o que Jesus nos mandou fazer. Fazer o que eu fiz. E o que é que Jesus fez? Qual é o fazer de Cristo? Este fazer de Jesus deve ser respeitado para que sejamos fiéis a Ele. Não devemos inventar outras coisas. Este fazer de Jesus deve ser igualmente vivido em cada Eucaristia celebrada, seja no interior de uma comunidade bem pobre, seja nas grandes e belas catedrais do mundo. É sempre a mesma Eucaristia, porque é aquilo que Jesus fez. Este fazer isso de Jesus é um mandato. Veja que Jesus, ele utiliza um imperativo: fazei. Jesus não disse, de vez em quando vocês quebram um galho aí, celebram a missa. Não, ele mandou. O sacramento é chamado da ordem, porque é um mandato de Jesus para os apóstolos. E este fazer isto que Jesus fez, não para simplesmente num rito. O que é que Jesus fez? Tomou, deu graças, partiu e deu. É o rito.
Um rito bem claro: tomou o pão, não tomou outra coisa. Tomou o cálice com vinho, não tomou outra coisa. E na hora em que Jesus doa, ele fala. As palavras acompanham o gesto. Isso se torna o rito. Então, o ritual cristão, ele tem que ser sempre o mesmo que Cristo fez, porque ele mandou fazer o que ele fez. Mas a missa não se reduz a um ritual. É bem verdade que muitos por aí, até em outras denominações, tentam fazer a mesma coisa, ritualmente falando. Quantas igrejas por aí até enganam o povo pensando que é católica e não é, porque imitam o rito. Imitar o rito, fazer é outra coisa. Fazer é penetrar nele. Não paramos somente no rito. O que é que Jesus fez? Um rito? Sim, mas muito mais do que um rito. O que é que Jesus fez? Uma sessão de cura? Não. Nunca ouvi dizer que na última ceia teve alguma cura visual. Pelo contrário, fora da missa, Jesus curava. Ele ia no templo e curava. Ele ia na rua e curava. Ele ia na casa de um e curava. Ele encontrava e curava. As curas, portanto, visuais, necessárias para suscitar a fé, eram feitas fora. E foram feitas fora do momento celebrativo. O que é que Jesus fez? Um mero formalismo judaico? De uma ceia com ervas amargas, com pão ázimo e com cálice de vinho e de água? De mel também? Não. Nosso Senhor fez um ato perene, sublime, perpétuo de doação. Por isso, nada se compara a uma missa. Nada se iguala a uma missa. Eu posso ter 1000 cercos de Jericó, 1000 ave-marias, 5000 ave-marias, terços e rosários, vias sacras, adorações ao Santíssimo. Não se compara a uma missa. E para dizer a vocês a importância da missa, São João Maria Vianney nos educava dizendo: uma missa que você participe, uma missa que você participe nessa terra, quando você morrer, valerá muito mais do que 1000 missas que o povo vai mandar celebrar para você. Olha o valor de uma missa, de participar da missa. Missa não é concessão. Missa não é quando eu estou afim. Missa não é quando eu senti, hoje eu não estou sentindo, acho que hoje eu não vou não. Vá não, eu sei para onde é que tu vai, com o chifrudinho junto. Missa não é emocional, missa não é só sentimental. Nós vamos ver que até dentro da missa nós teremos momento para manifestar o sentimento, num glória, num aleluia, numa ação de graças e até num silêncio, num abraço da paz. Em tantos momentos da missa, nós manifestamos também o nosso humano, mas não pode parar aí. A missa ultrapassa aquilo que os olhos veem, da mesma forma que a cura ultrapassa aquilo que o corpo manifesta. Jesus, ele externizou o que já estava dentro de si. Olha como tem que começar a missa. Ele colocou fora, num rito, aquilo que ele já tinha concebido dentro. Por isso,
Primeiramente, ele avisou 3 vezes. São 3 anúncios da paixão. O Filho do Homem vai ser rejeitado, vai ser entregue, vai sofrer, vai morrer e ao 3º dia ressuscitará. E os apóstolos não podiam compreender. João ainda vai dar um quebra-galho para os apóstolos e vai dizer: eles ainda não tinham recebido o Espírito, por isso não podiam compreender quando Jesus falava da sua morte e igualmente da sua ressurreição. Em seu coração, Jesus já sente tudo o que vai acontecer. E por isso, naquela primeira missa, de todas as outras inumeráveis missas, nesses 2000 anos de história da igreja, ele olha para os seus e diz: desejei ardentemente comer esta ceia com vocês. Tantas ceias Jesus já tinha participado. Só em Emaús, com Marta, Maria, Lázaro, na casa de Mateus, na casa de Zaqueu, na casa de Simão. Quantas vezes Jesus estava na casa de Pedro a comer com os apóstolos, mas aquela era especial. Desejei ardentemente comer esta ceia com vocês. Este ardor do coração de Jesus era o ardor de fazer a vontade do Pai. Eis que vem o Senhor para fazer a vossa vontade. Eu não falo por mim, mas falo tudo o que escutei do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Jesus antecipa o que vai acontecer na cruz. Na hora então que ele faz os gestos, os apóstolos ficam impressionados, porque o gesto de Jesus falava. Tanto que mais tarde, em Emaús, eles vão reconhecer Jesus pelo gesto de partir o pão. E este gesto de Jesus, para não ficar mal interpretado, para que entendessem os apóstolos que gesto era esse, é acompanhado da palavra: tomai e comei, isto é o meu corpo que será dado. Tomai e bebei, isto é o meu sangue que será derramado. O corpo do Senhor será dado na cruz. O sangue do Senhor será derramado na cruz. Então a missa, antes de mais nada, é o sacrifício de nosso Senhor. Viram porque eu comecei dizendo que não pode ser show? Como que eu faço um show num sacrifício? Não tem como, não bate. Não é brigando porque um faz assim e o outro faz assado. Não. É porque a essência da missa não pode ser show. A essência da missa é o sacrifício do Senhor. Eis que vem o Pai para fazer a tua vontade. Ele antecipa naquela ceia gloriosa, desejosa por ele, o que vai acontecer na cruz. E o que acontece na cruz? Ele se doa, ele perdoa, ele morre. Isto é o acontecimento da cruz. Se a missa é o sacrifício do Senhor, em toda missa ele se doa, ele perdoa, ele morre. E como completa, Paulo ressuscita, porque é um único mistério: a sua paixão, a sua morte e a sua ressurreição. Eis aí a cura da missa.
A missa cura porque a missa é doação total. Jesus se doa desde quando ele vem até nós. Eu fico impressionado com a cena da Trindade de Rublev. Se vocês imaginarem este quadro bem conhecido da Trindade ao redor da mesa. E a Trindade tem o mesmo rosto. E um olha para o outro. E estão ao redor da mesa, com um pão na mesa. Mas só um, naquele quadro de Rublev, tem uma estola. Só um é sacerdote. Só um vai oferecer o sacrifício. Só um vai se tornar sacrifício. O Filho de Deus vivo. Agora Deus nos permite mergulhar um pouco neste encontro da Trindade Santa e a gente tentar antropomorfizar um pouco este encontro da Trindade Santa. Ou seja, colocar o nosso sentimento, o nosso pensamento nesta união de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Imaginemos então o Pai um pouco cabisbaixo. O Espírito olha para o Filho. O Verbo olha para o Espírito. E os dois olham para o Pai. Aquele que é a palavra do Pai, o Verbo do Pai, unido ao Espírito, se expressa e se levanta. No que ele se levanta, o Pai o abraça. Num abraço de Pai. Aí, este Verbo já diz para o Pai: eu sei o que tu queres, e eu vou fazer a tua vontade. E o Pai, num sentimento humano, se separa do seu Verbo, para que este Verbo se torne carne e habite entre nós. Que mistério profundo! Este Espírito, que sempre é ágil, atento, alegre, corre e olhando para Gabriel diz: vai, porque eu preciso estar, depois do sim generoso daquela única escolhida do Pai, eu nela penetrar, para lá gerar o Verbo. Este sentimento profundo da Trindade que invade o mundo, da Trindade que vem até nós, de Jesus que se faz carne e habita entre nós, já é doação. Jesus já se doa aí, desde a sua encarnação. Ele começa a se doar em cada ato, em cada palavra. E aos 12 anos, para dizer, quando já tem consciência, ele olha para aquela que fez a vontade do Pai e diz para ela: não sabias que eu devia estar na casa do meu Pai? Ele aprendeu tanto com ela a fazer a vontade do Pai desde pequeno. E agora ele se manifesta. E a sua vida pública se torna vinho novo, se torna Caná da Galileia, se torna vida nova, se torna espelho da doação do Pai. O Pai nos deu o Verbo naquele olhar na Trindade. E este Verbo se fez carne e habitando entre nós, nos mostra a grandeza de Deus Pai, de abrir mão daquilo que era a sua alegria, a sua plenitude, o seu Filho. Imaginem aqui vocês, sejamos nécios um pouco, e imaginem que entre nós eu dissesse para vocês: um de nós tem que se tornar cachorro, para ir lá e salvar todos os cachorros. Vocês diriam: absurdo. Dom Marcondes, isso é um absurdo.
No raciocínio humano é um absurdo um Deus se tornar carne e habitar entre nós. E segundo a teologia da igreja, aí está o pecado de Lúcifer, de não ter aceitado a encarnação do Verbo. Como Deus vai se rebaixar tanto e se tornar como uma criatura sua? Olha a grandeza de Deus, para vocês entenderem a grandeza da missa. Porque a missa é o sacrifício de Deus por nós. É a doação total de Deus por nós. E Deus assim o fez. O Pai, o Verbo no assentimento e o Espírito na atividade, nos dons, nos carismas. Em toda a sua vida pública, Jesus foi doação, foi entrega. Lucas chega a dizer, não tinha tempo nem para comer. Marcos chega a dizer, não tinha onde reclinar a cabeça. A doação de Cristo é uma doação total. Guardem bem isso. Jesus não veio nos dar coisas. Ele se deu. É diferente da gente. A gente, quando doa alguma coisa para alguém, a gente doa algo que está fora da gente. Quando a gente dá um presente para alguém, olha que palavra bonita. O presente, às vezes é presente, às vezes é ausência. Imagine você lá no seu trabalho, e quando você chega lá, você descobre que é o aniversário do seu chefe, e você discretamente liga para sua esposa e diz, corre lá, compra alguma coisa, é o aniversário do chefe. E ela diz, o que eu compro? Compra qualquer coisa e traz correndo aqui para mim. Agora pensa numa pessoa que você ama. Quando você ama, você sabe até o que vai dar, porque vai satisfazer o coração daquela pessoa, o interno daquela pessoa. Os namoradinhos, não é? Tudo perrapado, sem dinheiro no bolso. E o bestão pega uma folhinha e diz, e a besta se derrete, mesmo sendo uma folhinha. Não é o sentido de valor, mas é o sentimento que você coloca todo naquela folhinha. Da mesma forma, não é buscar uma cura pela cura, mas o que você coloca ali dentro, que vai fazer de fato cura em você na missa. Eu sempre conto essa história porque me marcou muito no meu ministério de padre. Eu fui visitar uma senhora já idosa, já estava preparando para ir para o céu. Abro um parênteses aqui, a gente tem que preparar para ir para o céu, viu gente? Vai chegar aos 60 e dizer, tá novo? Que novo? Não é? Novo é quem tem 10, 15, 20, não é? 60 já começa a preparar seu encontro com Deus. Por mais que ele lhe dê mais 30, mais 40, mas comece a preparar. Porque da noite para o dia, um infartozinho, pronto. Lá vai você encontrar com Deus. E essa senhorinha já estava moribunda. Eu fui dar a unção para ela, uma mulher santa. Depois que confessei, dei a unção, eu vi que na beira da sua cama tinha uma Nossa Senhora toda já esfoliada, já a pintura já tinha acabado, e o rosto mesmo de Nossa Senhora era uma coisa assim que não agradava tanto. E eu, querendo ser muito gentil, disse, a senhora gosta de Nossa Senhora Aparecida? E ela disse, amo Nossa Senhora Aparecida. Falei, então eu vou levar essa Nossa Senhorazinha aqui para mim, e eu vou lhe trazer uma Nossa Senhora Aparecida bem bonita. E ela disse, Monsenhor, na época era Monsenhor, Monsenhor, aceito de bom grado a sua Nossa Senhora Aparecida, mas essa aqui foi minha mãe que me deu. E eu disse, que Nossa Senhora linda. A partir de quem vem,
a presença da mãe, que já tinha morrido há muito tempo, estava ali do lado da cama dela o tempo inteiro. Foi a mãe que deu. Vale muito mais do que a feiura que eu vi. Eu conto essa história para que vocês também vejam que a cura é muito mais do que aquilo que a gente vê. Nós vamos falar da missa que cura. A missa é, portanto, a presença de nosso Senhor, a sua doação na cruz. Ele se doa, ele perdoa, ele morre por nós. A missa é cura porque é doação, é entrega. E toda vez que a gente se doa, que a gente se entrega, a gente cura um coração. Toda vez que a gente se fecha, que a gente é egoísta, a gente não cura, a gente cria feridas. Podem experimentar isso. Jesus veio nos ensinar a dar-se como Ele se deu. Ele se faz presente porque Ele se deu inteiro. Qual foi o Deus de qualquer outra religião que morreu pelos homens e que deu a vida pelos homens? Por isso só existe um único Deus verdadeiro. Aquele que, rebaixando-se, morreu por nós. Estávamos perdidos, expulsos da presença do Pai. E naquele encontro trinitário, o Filho que conhece o Pai e o Pai que conhece o Filho, ele sabia o que passava no coração do Pai, e o Pai já via o que era a vontade do Filho. Por isso ele se levanta e, sem dizer uma palavra, o Verbo diz: eu vou. E o Pai o abraça, porque o Pai nos queria consigo. Estávamos perdidos, incapazes de nos encontrar, diz o trecho de uma oração eucarística da missa de reconciliação. Só poderíamos ser reconciliados com o Pai por um ato de amor muito grande, onde o maior se rebaixasse e, chegando aos menores, os reerguesse. A missa é cura por isso, porque a missa é, de novo, a doação total do Filho de Deus vivo, para que nós sejamos elevados e possamos participar deste sentar-se à mesa com o Pai, com o Espírito, com o sumo e eterno sacerdote. A missa é cura, porque é resgate do homem que estava perdido, do homem que ainda hoje se encontra perdido. Somente quem possuía a hipóstase, ou seja, as duas naturezas, humana e divina, poderia abraçar a humanidade perdida com a perfeição da divindade que possuía. Uma vez possuindo o bem por excelência, e sendo o bem por excelência, divinizou-nos, elevou-nos na nossa pobre condição à sua condição, de sermos filhos no Filho, filhos de Deus. E diz Paulo, e de fato o somos. A missa é cura, não só do externo, mas do mais íntimo do homem. É cura de uma condição, não de uma fragilidade. A missa se coloca como o maior presente que nosso Senhor deixou. Ele não só contentou-se em ser um de nós, em viver como nós vivemos, exceto no pecado, mas tornou-se pão
para o nosso alimento. Tornou-se pão de vida eterna. A missa é o sacrifício do Senhor, porque a missa é alimentar-se do Senhor. Na nossa condição de fragilidade, nosso Senhor nos envolve, de tal modo que nos cura por dentro, nos cura também por fora, porque Ele vê a pobreza de fé do seu povo. Certa feita, nosso Senhor disse para um paralítico: teus pecados estão perdoados. E os fariseus questionavam: quem é esse? Que ousadia! Perdoar pecados? Só Deus perdoa pecados. E Jesus se volta para os que queriam só uma cura externa e se volta para aquele que já tinha a cura interna, o perdão dos pecados, e diz: para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra, pega a tua maca, levanta, vai embora. E o paralítico se levantou. Aqueles que não viam, viram pelo milagre. E aquele que já via, recebeu o milagre porque via. Assim será a missa. Nosso Senhor vê a pobreza da nossa fé, a pobreza da fé do seu povo, e aproveita-se de momentos de cura exterior para que o homem se volte para Ele. Santa Teresa nos ensina a buscar Deus. E cito Teresa porque estamos no seu mês. Teresa, em sua grandeza de alma e em sua capacidade como doutora da igreja, dizia às suas irmãs: vocês buscam as curas de Deus. Buscai Deus que cura, e tereis as curas de Deus. Na fraqueza da fé dos homens, os homens querem as curas de Deus. Eu quero aquilo que Deus pode me dar. Eu não quero Deus, eu quero o que Ele pode me dar. Já é um nível de fé, porque eu creio que Deus pode me dar, mas ainda é uma fé pequena. É uma fé que esmorece, é uma fé que afunda, como a de Pedro: Senhor, salva-me. Eu não disse que era eu, Pedro, e você já não estava andando sobre as águas? Por que não tivestes fé? Homens de pouca fé. Ouvimos no domingo passado: será que quando o Filho do Homem voltar, ainda encontrará fé nesta terra? Que bom que o vinho novo e todos os convidados podem dizer: vem Jesus, que o Senhor vai encontrar fé. Nós somos depósitos de fé. É desta forma que Teresa nos ajuda a buscar Deus. E se eu tenho Deus, eu tenho as curas de Deus. Não queiramos só as curas, mas queiramos quem cura. E querendo quem cura, Ele depositará em nós todo o necessário. Olhai os lírios do campo, olhai os pássaros do céu. Nem Salomão se vestiu como um deles. E o meu Pai não cuidaria de vocês? Vocês valem muito mais do que muitos pardais, diz Jesus. Curar não é salvar. Guardem bem isso.
Curar não é salvar. Tem gente que pode ser curado até por um grande milagre e depois se revoltar e se voltar contra Deus e perder a salvação. Quando a gente vai dar a unção dos enfermos, a gente explica duas coisas para o povo. Primeiro, não é o sacramento dos moribundos, é o sacramento dos doentes, é a unção dos enfermos, não é extrema unção. Antigamente era extrema unção, não é? Chama o padre, chama o coveiro junto, que esse aí não emplaca mais não é? E até hoje ainda tem pessoas ignorantes na fé, sem querer ofender ninguém, eu digo ignorante por falta de conhecimento mesmo, que diz, não chama o padre não, meu pai não vai morrer, minha mãe não vai morrer, achando que é o sacramento dos mortos. Não, é o sacramento dos vivos. E na oração da unção, a gente diz claro, a oração da fé salvará o doente. O padre não diz, a oração da fé curará o doente, senão ninguém morria. Bastava ser cristão, nenhum cristão morria, recebia a unção, não morria, voltava de novo. Não é sacramento de cura, é sacramento de salvação. A Eucaristia igualmente, não é sacramento de cura, é sacramento de salvação. Mas pela nossa pouca fé, o bom Jesus se aproveita até da cura, para ver se você chega no degrau da salvação, para que você chegue a buscar a sua salvação. Zaqueu não era coxo nem manco, e a salvação entrou naquela casa. Mateus era rico e poderoso, e tornou-se seguidor e discípulo. A adúltera já estava morta na sua sociedade, só estavam esperando para apedrejá-la, porque já tinham matado a adúltera. Ela adulterou e a lei manda apedrejar. E Jesus começa a escrever no chão. E eles insistem com Jesus. Santo Agostinho tem um sermão belíssimo, uma explicação desse trecho bíblico. Ele diz lá, Jesus provavelmente escrevia os pecados daqueles que estavam ali. Uma listinha. Como Jesus não se manifestasse, Jesus então se levanta e diz, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Jesus curou muito mais os mais velhos que começaram a largar as pedras do que a adúltera que estava ali já condenada. A cura de Deus pode aparecer de forma extraordinária? Sim, porque Deus é extraordinariamente Deus. A gente é que tem que ver no ordinário o extraordinário que Deus faz todo dia com nossa vida. E assim nós veremos milagres todos os dias. Todos os dias. Eu tinha um amigo monge beneditino, um santo Dom Abade Basílio. E um dia ele chegou, bem carioca, diz, Marconi, rapaz, eu hoje recebi um milagre de Deus. E eu, mais que curioso, digo, me conte, Dom Abade, que milagre foi esse? Ele disse, eu fui ao dentista e ele me tirou a dor. E eu disse, a gente é assim. A gente quer ver o extraordinário para crer. A gente não crê para ver o extraordinário. A gente quer ver o extraordinário para crer. Como a missa não é extraordinária, eu já sei tudo que vai acontecer. Então eu tenho que criar coisas dentro de uma missa que cura, como se uma curasse e a outra não curasse. Toda missa cura. Certa feita eu estava na catedral e saiu, no ano 2000, saiu aí uma conversa que o mundo ia se acabar, né? Ano 2000, 1000 viverás, de 2000 não passarás, tem essas coisas que o povo inventa, não é? E aí saiu uma conversa que só quem tivesse vela benta e água benta dentro de casa ia se salvar.
Eu estava já paramentado, indo para a missa, e chegou uma senhora com um galão de indaiá. E disse para mim: aqui tem missa de cura? Eu falei: sim, senhora. Glória a Deus. Que hora? Vou celebrar uma agora e tem outra às 18 horas. Glória a Deus, duas. A senhora quer participar da missa? Mas o senhor benze minha água? Depois da missa. Tá bom. Fomos para a missa. Quando eu disse o ide em paz, a mulher quase não deixou eu nem sair do altar. E ela disse: não teve cura. Eu disse: não teve fé. Toda e qualquer cura na Sagrada Escritura, Jesus vai dizer o quê? A tua fé te salvou. Vai, a tua fé. Todo o sentido da fé. E não é à toa que a missa é o mistério da fé. O padre não diz: eis o mistério da cura. Não. Eis o mistério da fé. E se você crê, tem cura. Se você não crê, não adianta ter espetáculo, que não virá a cura. A hemorraísa queria tocar em Jesus para ser curada por uma certeza que ela já tinha interior. Se eu pelo menos tocar na orla do seu manto, eu vou ficar curada. Ela não queria grandes coisas. Jesus, impõe as mãos sobre mim, joga água benta. Jesus, invoca o Espírito Santo. Não, eu só quero tocar nele. Eu quero ter intimidade com ele. A missa é tocar em Jesus. A missa é penetrar em Jesus. A missa é um ato de fé que me dá a cura. E a cura por inteiro da certeza interior que eu já tenho. Se eu não tenho essa certeza interior, não adianta buscar o extraordinário. De fato, eu vou fazer diferença de missa para missa. O cego de nascença viu mais com os olhos internos do que com a visão que Jesus lhe dera. Porque Jesus curou e ele foi embora. E os fariseus e saduceus ficaram criticando Jesus por fazer cura em dia de sábado. E continua o evangelista: mais tarde Jesus encontrou de novo o cego e perguntou para ele o quê? Vês agora? E a resposta dele: sim, Senhor, eu vejo. Eu vejo que tu és o meu Senhor. Eu não vejo só com o olho. Eu vejo agora quem me curou. A cura vem quando descobrimos quem é o Senhor de nossa vida. Cristo Jesus. Há 2 domingos vimos os leprosos, que ouvindo a palavra de Jesus, foram até os sacerdotes. Povo santo, vocês querem ser curados? Querem ou não querem? Sim. Ide aos sacerdotes. Ide apresentar-se aos ministros de Deus. Jesus podia com um estalo de dedo dizer: fiquem todos curados, os 10. Não. Ele quis a intermediação do seu corpo, que é a igreja. Daqueles que se tornam um com ele. E em cada missa, o padre é Cristo. Pode ser o padre que for, é Cristo. Aí é que vai a minha fé. Porque eu não vou para a missa por causa de padre. Eu vou para a missa para me encontrar com Cristo. O mistério da fé. E desses cegos, desses leprosos, que no caminho ficaram curados, mesmo assim, só um voltou. Jesus nos cura constantemente. Quem é que volta? Para dizer: muito obrigado, Jesus. Porque a missa é Eucaristia. E Eucaristia do grego significa um muito obrigado que a gente diz a Deus. Muito obrigado, Senhor, por seres o meu Senhor, por seres o alimento para a minha vida, aqui e eterna. Todos nós devemos ser este samaritano que voltou
para agradecer a Jesus. E qual foi a resposta de Jesus? Vai, a tua fé te salvou. A tua fé que te curou. A cura se dá pela fé. A entrega total a Jesus. Entregar não simplesmente nossos anseios, nossas dificuldades. Entregar a Jesus não simplesmente nossos problemas, mas entregar-se a Jesus. Eis o mistério da fé. Respondam: anunciamos morte, ressurreição. Vinde, Senhor. Isso é a missa. O mistério da fé não é só acreditar que a hóstia não é mais pão e agora é o corpo de Jesus. O mistério da fé é mergulhar na paixão, na morte, na ressurreição, esperando a vinda gloriosa do Senhor. A missa torna-se, portanto, um ato de fé, mistério da fé, anúncio da Páscoa do Senhor, compromisso de viver unido a Ele. É na missa que nós nos unimos a nosso Senhor. É na missa que também nós, no sacrifício de Cristo, somos primeiro perdoados. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. Quantas vezes estamos na missa sem saber o que estamos fazendo? Jesus é tão bom que nos perdoa e toca em nossos corações para que aprendamos o que fazer em cada missa e em toda a missa. A missa como cura interior e exterior. Vocês já não passaram a experiência de quando faltam missa, parece que tudo vai desmoronando? Um pecado arrasta outro pecado, e assim vai. Eu já faltei missa, eu já não comunguei mesmo, eu já pequei. Olha o que o demônio faz. Ele não faz você se revoltar contra Cristo, ele faz você se afastar dele. Porque se afastando do pão da vida eterna, você não tem vida nem aqui, dirá a eterna. O cálice de bênção que benzemos não é comunhão com o sangue de Cristo, 1 Coríntios 10, e o pão que partimos não é comunhão com o corpo do Senhor. Comunhão, missa é comunhão. O mistério da fé se torna mistério de encontro, encontro da humanidade com a divindade, encontro dos homens com Deus, do servo com o Senhor, encontro amoroso da cabeça com os seus membros, que somos nós, a igreja, sua dileta e amada igreja, com todas as fraquezas, muitas delas fraquezas de fé, mas sempre buscando a cabeça, buscando aquele que nos guia, a palavra eterna do Pai, aquele que deu a vida por nós. Uma vez perdoando-nos, antes de morrer, já nos tendo dado tudo, inclusive a própria vida, e com ela a salvação, porque estávamos perdidos. Quando fomos expulsos do paraíso, o homem jamais poderia voltar para Deus de novo, jamais, se Deus não viesse ao encontro dele. Vocês professam no credo a mansão dos mortos. A mansão dos mortos era o lugar onde estavam as almas dos justos antes da ressurreição de Jesus. Porque antes de Jesus ninguém subiu aos céus. Ele é o primogênito. E Paulo vai dizer isso para nós. Primeiro Cristo, depois os que pertencem a Cristo ressuscitarão. E desta forma ele desce para buscar desde Adão e Eva
até o último dos justos do Antigo Testamento para ver a face do seu Pai que está nos céus. Cremos na ressurreição porque cremos naquele único caminho, verdade e vida que nos leva ao Pai. E Ele, nos dando a sua vida, nos dando o seu perdão, dirá nosso amado Bento XVI, parecia que já tinha nos dado tudo. Olha para João e diz: eis aí tua mãe. Vocês vão precisar dela. Do alto da cruz, Jesus nos dá a primeira discípula, a primeira que fez a vontade do Pai, porque Eva foi contra a vontade do Pai. E assim, Maria Santíssima está conosco para vivenciarmos cada missa, cada momento sublime da doação de seu Filho por nós. Toda missa cura, se vivida na fé. No Rio Grande do Sul, mais diretamente em São Leopoldo, está lá enterrado um padre chamado Padre Reus, ou Padre Reus, como alguns chamam. Este padre tem fama de santidade, seu processo de beatificação já foi aberto, e ele conta no seu livro que Deus deu a ele uma graça de ver o que acontecia quando ele celebrava a missa. O que acontecia numa missa. Quando o padre celebra a missa, o que acontece? E ele vê a congregação do povo, ele vê a liturgia da palavra, e quando vai começar a liturgia eucarística, sobretudo quando começamos os sanctos, os anjos descem do céu e se colocam de joelhos ao redor do altar, e junto dele Maria Santíssima, também de joelho, diante do sacrifício eterno e perpétuo de seu Filho por nós. De tal modo, filhos amados, que a missa é justamente esta entrega de Cristo, mistério da fé, comunhão entre os irmãos. Uma vez vendo essa profundidade do que é a Santa Missa, passemos agora, para não cansá-los mais, a pontos dentro da missa que possamos ver a missa curando e a cura dentro da missa. Em primeiro lugar, a missa nos cura porque a missa nos traz Jesus. A missa nos congrega. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, aí eu estou. A cura do homem é a pessoa de Jesus Cristo, e não só o que Jesus Cristo pode lhe dar. A cura do homem é a presença do Filho de Deus vivo em si, para que, como Paulo, digamos, já não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Na reunião, em nome de Deus, o Padre começa a dizer a vocês, a graça é a cura, porque antes nós estávamos na desgraça. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai de ter nos dado seu Filho, e a comunhão do Espírito em seus carismas, esteja conosco. É o primeiro momento que podemos dizer, reunidos em nome da Trindade Santa, que já somos ali curados. Em cada passo da Santa Missa, vamos percebendo Deus fazendo os curativos de nossas fraquezas. O reconhecimento do nosso pecado no ato penitencial faz com que, digamos como o salmista, um coração contrito e humilhado, ó meu Deus, não desprezais. E de fato, filhos amados, ao templo, à igreja, à sua paróquia, subiram o publicano e o fariseu. E o publicano dizia, Senhor, eu pago dízimo. Senhor, eu sou dos movimentos. Senhor, eu sou das pastorais. Senhor, eu ajudo o padre da minha paróquia.
Senhor, eu assisto até as palestras de Dom Marconi. E ia botando tudo o que ele fazia. Ao passo que o publicano esperava o que Deus ia fazer nele. Tem misericórdia de mim, Senhor. Estou aqui, eu sou um pecador. Diz Jesus, esse segundo voltou curado para casa. Voltou justificado para casa. Ao passo que o primeiro não. Jesus não está muito interessado só no que fazemos. Ele está interessado em nós. E por isso ele diz, eu vim para os pecadores. Eu vim para os que estão doentes. Eu vim para curar. Eu não vim para os que têm saúde. O ato penitencial é o reconhecimento da nossa fraqueza. Por isso, com a cabeça baixa, dizemos, tem piedade de mim, Senhor. Senhor, tem de piedade de nós. No glória, reconhecemos a sua grandeza. E com alegria, porque Ele já nos tornou dignos de celebrar os seus santos mistérios, glorificamos o único Deus verdadeiro. Só a Ele honra, glória e louvor. Quando glorificamos Deus, nos santificamos, nos curamos. E quando somos santificados, nos colocamos mais aptos para glorificar a Deus. Mas é sobretudo nas leituras, em que Ele nos instrui, Ele nos argue, Ele nos corrige. A cada domingo Ele diz o que você tem que fazer. Eu não estou te pedindo tudo de uma vez, mas nesse domingo só isso aqui. Se esforce nessa semana para vivenciar. E para quem vai à missa e tem a graça de ir à missa todos os dias, se esforce por ouvir a palavra de Deus e tentar vivê-la naquele dia, naquele momento que Deus está te dando de cura, ouvindo a sua palavra. Ruminamos a palavra de Deus para ter a vida. Tuas palavras, Senhor, são espírito e vida. E como nos recorda Isaías, a palavra de Deus é como a chuva, que não volta para o céu sem antes ter irrigado o coração dos homens. É a palavra de Deus que faz frutificar no espírito. Nossa renovação toda não pede a Deus os carismas e os dons do espírito, viver segundo o espírito. Escute a palavra de Deus. E aqui quero insistir com vocês, não façam nada sem a palavra de Deus. Não comecem nada sem a palavra de Deus. Mesmo um grupo de oração, mesmo um momento de louvor, sempre a palavra de Deus. Mas estamos sem Bíblia aqui, Dom. O Senhor é meu pastor. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom. Basta iluminar, não precisa ser um texto grande. Zaqueu, hoje eu quero ir à tua casa. É o que Jesus está dizendo para cada um de vocês. Hoje eu quero entrar aí, no teu coração. Não é só na casa a estrutura. Eu quero entrar dentro de ti. E hoje a salvação entrou aqui. E te salvou, Zaqueu. As leituras são, portanto, o instrumento usado pela própria palavra, o verbo de Deus encarnado, para que a fé entre pelos ouvidos e se manifeste nas atitudes. E uma vez tendo fé, a professamos com o credo, a proclamação da nossa fé. Daí vem todo o aspecto da formação. Aproveitem dos minigrupos, aproveitem dos grupos que vocês participam, para ter formação, aprender cada passo do credo, porque na missa você diz que crê, você crê na ressurreição da carne, você crê na comunhão dos santos, você crê na remissão dos pecados. O que é isso? Você já entendeu o que é isso para você estar dizendo que crê? E você diz que crê na igreja? Como é que vai falar mal da igreja? Como é que vai procurar Jesus onde Ele não está? Você professa a sua fé.
Você se cura dos outros ídolos. Porque se você crê naquilo ali, você abre mão de todo o resto. Eu não me deixo levar por superstições, por cartomancismo, por espiritismo, por outras coisas, nem que chegue no momento de aflição, de uma doença de um filho ou de um acidente. Não, esta é a minha fé e eu permaneço aqui firme. É nisso que eu creio, porque eu não creio em palavrinhas, eu creio numa pessoa, Jesus Cristo, que me ensinou tudo isso aqui. É nisso que eu creio. Assim você se cura. Se cura de quê? Dos ídolos, de adorar outros deuses, porque você crê no Pai, no Filho, no Espírito, na Virgem Maria, na igreja, na comunhão, na vida eterna. São os passos para ir te curando, para você não acreditar em reencarnação, para você não acreditar em tudo o que o mundo oferece como resposta imediata, seja de prazer ou de resolução de problemas. Porque senão você está procurando uma cura para as suas satisfações e não uma cura verdadeira que a missa te traz. A missa também é cura nas preces. Como é bonito a gente rezar pela igreja, rezar pelos governantes para que tenhamos paz e harmonia, rezar também pelos que sofrem no corpo e no espírito, rezar nas intenções da nossa comunidade. A gente cura e se torna instrumento de cura pelo outro, pelos que estão doentes. Olha, a minha oração vai chegar lá nos hospitais, a minha oração vai curar muito mais do que um magiquismo que a gente crie. Não é psicologismo, é fé. E quando eu creio, eu escuto Jesus dizendo: pedi e recebereis, batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis. Isso é cura. Porque mesmo que eu esteja na desgraça, como nos lembrava Dom Helder Câmara, mesmo que nada te dê mais sentido de vida, jamais desesperar. A frase dele é: mesmo que aos pedaços, jamais desesperar. Porque você é um homem de fé, você é uma mulher de fé. A prece pelos outros, a prece pelas nossas necessidades. Não é simplesmente um rito que a gente vai rezando, rezemos ao Senhor, rezemos ao Senhor. Não, você tem que penetrar ali, para que você seja curado pelaquela prece que chega aos céus. E assim até um turíbulo vai ter o seu valor. Porque o salmista diz: chegue até vós, Senhor, a minha oração, como o incenso da tarde. Olha aí o sentido do incenso, a fumaça que sobe aos céus, levando as nossas orações a Deus, que nos escuta sempre. Nas ofertas, ofertamos o pão e o vinho, ofertamos também fruto do trabalho do homem, fazemos as nossas ofertas para as necessidades da igreja, partilhamos. Tudo o que fizerdes a um desses pequeninos, é a mim que vocês estão fazendo. E quando chegar na hora do seu julgamento, eu vou dizer: tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estava nu e me vestiste, doente e preso foste me visitar, e eu era estrangeiro e você me recebeu em sua casa. E vocês talvez perguntem: Senhor, não me lembro, quando foi que eu fiz isso? E Ele responderá: todas as vezes que você fazia a tua oferta. Esta oferta na mão do padre, do dízimo, das pastorais da comunidade, servia aos seus irmãos, os mais pobres. Como é bonito ver aquele primeiro domingo com cestas básicas e com alimentos para os que estão passando fome, impulsionados por nossos vicentinos. Nós oferecemos, na oferta nós nos curamos, porque quando eu oferto, eu dou algo de mim, é uma extensão minha ao outro.
Aí o valor da oferta. Por isso, Jesus diz para aquela viúva, ela deu muito mais do que aqueles outros que colocaram fortunas ali no cofre do templo de Jerusalém. Porque ela deu o que ela tinha. A gente, quando ofertar, a gente tem que ofertar o que é nosso. Abro um parênteses aqui para dizer, nós católicos às vezes somos muito mão fechada, não é? Vai caçando lá na carteira até chegar uma de 2, porque não tem mais uma de 1, não é? Quando eu era pequeno, meu pai tirou uma nota de 100 e me deu para eu ir botar lá na coleta. E eu, sabe, Senhor, quase que dizendo, mas o senhor vai dar aqui tudo isso para mim, o senhor não dá. A gente é assim. E meu pai diz, vá botar lá na coleta. A gente ganhou de Deus, então vamos dar para a igreja. Uma consciência de comunidade, uma consciência do dízimo, uma consciência da oferta, uma consciência de ajudar uns aos outros. Padre passa, gente, até bispo passa, a comunidade permanece. E você tem que ajudar a sua comunidade, você tem que ajudar seu grupo. Infelizmente, a mentalidade dos católicos é, padre é rico. Ai meu Deus, lá vem o padre pedir de novo. Lógico, não é? Tem que pedir. Você não dá, então ele tem que insistir. Se você desse, não precisava pedir. Olha aí. Mas a gente é assim. Tinha um padre amigo meu que dizia, rapaz, a nossa vida é muito engraçada. A gente consegue tirar o que está na alma do povo. Numa confissão, numa direção espiritual, a gente mexe com o coração, tira tudo do povo. Mas quando toca no bolso, rosna. Assim é nosso povo. A oferta também é cura de desapego, é cura de partilha. Os cristãos tinham tudo em comum, depositavam aos pés dos apóstolos, e os apóstolos dividiam segundo as necessidades. É Atos dos Apóstolos, é palavra de Deus, não é minha. A gente tem que transformar a missa em ato, não simplesmente em rito, senão ela não cura mesmo não. Aí eu vou ficar procurando missas extraordinárias que curam, porque eu não sei participar da missa como cura. A missa cura tanto que o padre pode celebrar até sozinho, que ele está curando a igreja inteira. O que é que vocês respondem depois das ofertas? Que o padre diz para vocês, rezem, povo de Deus, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Respondam, receba esse sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem, de toda a Santa Igreja. É assim que vocês respondem. E lá do cima a gente vê tudo, viu? Se a gente voltar a fita um pouquinho, receba o Senhor por tuas mãos, Padre. Olha a figura do sacerdote, porque é Cristo. E o Pai, uma coisa que é de Cristo, Ele não recusa, é de seu Filho. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a honra e glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a igreja, até aqueles que não vieram para a missa. Olha que oração bela vocês dizem, vocês pedem ao Pai, isso é cura. Nós estamos curando até aqueles que não vêm para a missa, até aqueles que não estão participando do santo sacrifício do altar. Chegamos na oração eucarística, unir-se a Cristo. Pedimos pela igreja, pedimos pelos mortos, pedimos por nós. Tende piedade de todos nós, Pai, e dai-nos um dia participar da vida eterna, com a Virgem Maria, com São José, com São Galvão, com todos os santos, todos aqueles que vos serviram neste mundo. Unir-se a Cristo, para fazer o que Ele fez, salvar a todos. Terminamos a oração eucarística dizendo, por Cristo, com Cristo, em Cristo, eu acrescentaria só nele, a vós, Pai, toda a honra e toda a glória.
junto com o Espírito, agora e para sempre. Nós estamos aí mergulhados, fazendo o que Jesus fez. E no Pai Nosso, nos curamos com todos os pontos do Pai Nosso, reconhecendo a Deus que é Pai, fazendo a sua santa vontade. Nos curamos de todo o pecado, fazendo a vontade de Deus, como Maria fez, como Cristo fez. Perdoai-nos como nós perdoamos. Olha, quer cura maior do que essa? Único condicional que Deus colocou para que sejamos curados: perdoar o outro, senão não recebemos o perdão dele. Não nos deixes cair. A força de Deus, livra-nos do maligno, que ele sabe que ele vem nos tentar. O abraço da paz é a cura até mesmo sentimental, é acolher o seu irmão, é quebrar as barreiras até do desconhecido e desejar para ele a paz. Jesus deu a paz quando ele ressuscitou, apareceu no cenáculo e disse: a paz esteja com vocês. E eles pensando que era um fantasma, e ele disse: sou eu mesmo. Mais uma vez eu digo: a paz esteja com vocês. Mas como os corações eram uma mistureba de alegria e de medo, ele disse: tem alguma coisa para comer? E tomou e comeu com eles. Eu fico pensando quem foi levar o pedacinho de pão para Jesus comer, pensando que era um fantasma. Jesus se coloca e dá a paz do ressuscitado. Quando você dá a paz na missa, não é simplesmente um cumprimento de atenção, de respeito ou de educação. Você deseja que Cristo ressuscitado esteja dentro do outro. Isso é o abraço da paz. Por isso você quer a cura do outro total, e o outro também deseja a sua cura total. Isso é a missa. Cada passo da missa é cura. Quando não partimos o pão, é o Cordeiro de Deus. João Batista apontou e diz: eis o Cordeiro. Só ele tira pecado. Não são mais os cordeiros do templo de Jerusalém. Esse culto do Antigo Testamento acabou. Agora é ele, o Cordeiro imolado, digno de receber toda honra e louvor e glória. E na comunhão, recebemos a cura do mundo, recebemos nosso Senhor. Santo Agostinho diz: quando comemos um pedaço de carne, essa carne se transforma na gente e a gente cresce, até engorda. Mas quando comemos a carne de Cristo, ao invés da gente crescer, é Cristo que cresce em nós. Somos nós que nos tornamos alter Cristos, outros Cristos, porque nos alimentamos dele. A comunhão, filhos amados, é a cura do mundo. Vocês sabem disso. O mundo não sabe. Nós temos que dizer isso para o mundo. Nós temos que eucaristizar o mundo com tudo isso aqui que nós meditamos, no que é a Santa Missa. Na ação de graças, nós nos tornamos aquele leproso que voltamos para dizer um muito obrigado. Por isso que a ação de graças na hora da missa é um reconhecimento da alegria que está em nós. Podem ver, toda pessoa que é grata é feliz. Toda pessoa que é ingrata é mal-humorada. Os ingratos não são felizes. Podem ver, é a experiência humana, não estou falando nada de divino aqui. Os ingratos não são felizes e tornam os outros infelizes. Porque a gente diz: olha como é ingrato, não sabe ser grato à mãe, ao pai, não reconhece nada, se fecha nele mesmo, por isso que é infeliz. Jesus veio dar-se, o outro se fecha. Olha a diferença. E para terminar, o próprio Jesus, pela boca do Padre, diz: ide eucaristizar o mundo.
Não é só ir de embora que já terminou. Não, agora é que começou. Você curado e cheio de Cristo, vá curar o mundo, que precisa tanto da minha presença. Precisa tanto descobrir o que é a Eucaristia, o que é a missa que cura, o que é a cura na missa. Pensamos aquela que foi sacramento de Deus, que o trouxe ao mundo. O Papa João Paulo II dizia, o que não devia passar no coração de Nossa Senhora, quando ela ouvia da boca de João, de Pedro, de Tiago, o corpo de Cristo. Ela comungar aquele mesmo que ela gerou, dado agora pela igreja, pelos ministros de Deus. Agradeçamos a Mãe de Deus por nos ter dado Jesus. Agradeçamos a Jesus por nos ter dado Maria por mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos e vos faça fiéis ao mistério da fé, o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. A minha gratidão aos frades que nos acolhem aqui sempre com tanto carinho, a minha gratidão ao vinho novo, a paciência de vocês. Fiquem em paz e que Deus fique com vocês.